não temos, infelizmente, a presença do António Bacalhau. Vou mudar aqui. Esperamos a presença do... Desculpa. Não. Esperamos a presença do António Bacalhau, da Accenture. Infelizmente, ele teve algum problema, mas temos aqui conosco a Eduardo Malpica e também vamos ter a participação da Exit, Tiago Ruibo. Muito obrigado. Eles também trabalham muito em banca, portanto, vamos ter assim também outro ângulo. Moderar o painel a Cristina Neves do jornal PT50. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Portanto, vamos aqui dar início a este painel sobre identidade no setor bancário. Muito gosto em conhecê-los. O meu nome o Pablo já me apresentou, sou Cristina Dias Neves, sou a fundadora e diretora do jornal PT50. O painel tem o título Confiança que impulsiona a identidade como motor de crescimento no setor financeiro. Lanço uma primeira pergunta aos três. Qual é que é o papel da identidade digital na transformação digital, para essa expressão, de uma instituição financeira? Ok, do nosso lado da Verides há dois ângulos, um mais antigo, vamos dizer, mais clássico, e depois o mais novo, o desafio mais atual. De um lado, a tecnologia biométrica, relativamente à transformação digital, pode acrescentar muito valor não só na adesão de novos clientes, no momento do onboarding digital, mas nomeadamente nas futuras interações entre o cliente e a empresa. Uma vez que conhecemos a identidade real da pessoa, isso vai abrir muitas possibilidades, portas para outras atividades, outras operações. Obviamente, portanto, é um componente muito importante, um componente-chave. E depois temos a segunda questão crítica, que é a ameaça atual da GenAI. Hoje em dia, precisamos de soluções tecnológicas que estejam preparadas, que estejam prontas para combater, como já falamos durante esta sessão, das ameaças atuais da suplantação de identidade. Portanto, isso faz parte, a parte central também de uma estratégia de transformação digital. Ok, pode passar também um comentário. Sim, então eu vou falar sempre do lado da experiência do cliente, que é um pouco a nossa especialidade. Então, para mim, também para falar de outras coisas, acho que estas novas regras e as novas tecnologias de carteiras digitais podem ser uma mudança completa, não é? A pensar na relação dos bancos com os seus clientes, eu acho que tem um potencial enorme para criar um motor de confiança, não é? Estamos sempre a falar de confiança, não é? Então, acho que esse tipo de tecnologias somadas à biometria podem ser realmente, têm o potencial de ser o login único do utilizador, que é um pouco o que estamos todos à procura, ao nível de serviços financeiros, e não só com um banco, mas poder utilizar o mesmo login com todos os bancos. Então, começamos a ter lá uma interação e uma universalidade desse login que acho que pode ser muito, muito potente. Obrigado. Bom, antes de mais, desculpa, eu vim aqui para ouvir sobre este tema e não falar sobre ele, portanto, peço desculpa a todos se a coisa for um bocadinho menos fluida. Nós, como integradores e parceiros da Veridas, a primeira coisa que nos interessou na Veridas, no que se aplica à banca,
era aquilo que falava o painel anterior, que é conseguirmos criar interações sem fricção. Okay? Todos vocês, eu têm interações com os bancos, tanto na banca telefónica, quer no onboarding. Portanto, no onboarding, a Veridas consegue implementar onboardings, e já o fez com o BPI, onboarding sem qualquer interação física. Pronto. No que respeita ao contact center, permite fazer validação do cliente sem que haja uma pergunta sobre qual é que é a data de nascimento, sem que haja qualquer pergunta. Na verdade, enquanto o cliente está a interagir com a pessoa, seja o bot, seja o agente, a autenticação está a ser feita de forma passiva e sem qualquer necessidade de coisa. Portanto, é de facto criar uma experiência de cliente sem qualquer fricção na parte daquilo que é importante, que é a confiança e a verificação da pessoa. Obrigada, Tiago. Pode continuar se quiser, mas está muito bem, ficamos esclarecidos. Uma pergunta agora aqui para o Eduardo. Com base na sua experiência de trabalhar com a Veridas, qual é que é o principal desafio que consegue resolver com uma solução de verificação de identidade remota? Ok, tipicamente um dos respeitos fundamentais para todos os clientes ao começo é o fraude, porque vamos dizer que é o grande driver, mas depois há também muitas vantagens nas operações e eu diria também falamos disso um pouco, ao nível de experiência do cliente, de satisfação do cliente. Então, a nível de operações, obviamente podemos implantar operações que seriam impossíveis de implantar de outra maneira. A abertura de conta Pode dar exemplos? Completamente remota, por exemplo, a prova de vida remota para receber pensões, outra coisa que estamos a fazer com governos, e isso é algo que seria impensável de outra maneira. Depois, ao nível da satisfação do cliente, que também é uma questão que temos de fazer com cuidado, mas obviamente temos uma redução dos tempos de atendimento, que é diretamente aumenta a satisfação do cliente. E há depois outra coisa que estávamos a falar antes da conversa, que são, por exemplo, as questões de acessibilidade. Também há lá uma nova regra, ao nível europeu, de acessibilidade, e é fundamental, porque com estas tecnologias vamos conseguir reduzir e fazer mais fácil a autenticação para pessoas com discapacidades sensoriais, discapacidades motoras, que também é fundamental. Obrigada. Uma segunda pergunta agora para o Tiago. Falávamos de experiência de cliente, eu sei que já tivemos um painel só sobre isso, como é que conseguem, a vossa empresa, quais é que são as grandes preocupações quando implementam estes projetos da Veridas, no que diz respeito a salvaguardar uma excelente experiência de cliente? E como é que conseguem enfrentar esses desafios? Tal como estava a dizer há pouco na resposta anterior, a ideia é, de facto, tornar a parte da validação e da segurança totalmente seamless, peço desculpa, um anglicismo, para o cliente. Portanto, o cliente liga para o contact center e tem uma interação sem precisar de passar pelo passo de validação. A validação é feita de forma totalmente passiva pela técnica. Ou seja, não sente que está a ser validado? Não sente, não lhe é pedido nada, é só pela parte da biometria. Pronto. Depois, há aqui um outro aspecto que é... peço desculpa. Não, sem problema. Há um outro aspecto que é... Pronto, há um outro aspecto aqui que é esta tecnologia permite-nos, pronto, como tinha indicado o Eduardo na primeira coisa, portanto, há várias formas de validar as pessoas. Uma coisa muito importante é quem eu sou. Portanto, não é só o que eu tenho, o que eu sei, mas quem eu sou. Pronto. E esta tecnologia permite estar focada no quem eu sou.
uma instituição financeira que tenha isto já implementado fica muito mais resiliente a surpresas. O João Leal há bocadinho falou de uma coisa, há uma regulação que vai entrar dentro de dias em coisa e que vai deixar de haver limites de transações por canal. Isto, obviamente, aumenta o risco de fraude. Ou seja, hoje em dia nós temos riscos de fraude. Existem, não é escondê-los, são diminutos e são controlados. Mas existem. O risco está limitado pelos limites que o banco ou o banco em conjunto com o cliente definem para cada canal. Pronto, quando isto é eliminado, o risco de repente é exponencial. Portanto, uma fraude, uma coisa, portanto, torna-se importantíssimo este nível adicional de segurança que tem a ver com não é só o que eu sei, o que eu tenho, mas sim o que eu sou. Ok. Obrigada, Tiago. Pablo, com a sua experiência internacional, já teve por tantos países e nesta grande empresa que é a Veritas, que também está em vários países, gostava que me falasse aqui um bocadinho sobre o que é que os grandes bancos estão a fazer nesta área, qual é que tem sido a estratégia seguida, falar-me alguns exemplos interessantes para partilhar aqui com a plateia. Já agora, quem é que está aqui de serviços financeiros e banca? Põe o dedo no ar. Ok, está bem. Tá. Então daqui a bocado faço-vos uma pergunta para animar. Ok. Sim, é verdade. É uma pergunta mais para eles, mas Está bem, mas posso responder. É, como o Eduardo disse também na sua sessão, as possibilidades são quase infinitas. Estamos a falar de bancos como, obviamente, BBVA, que é parte do nosso core, do nosso ADN. Eles começaram com o caso de uso típico, que é a abertura de contas bancárias de forma digital, mas, como eu já disse, é simplesmente a porta de entrada para muitos mais casos. A partir desse momento, as instituições financeiras podem crescer e podem começar a habilitar diferentes serviços digitais através da biometria facial e biometria bucal. Temos clientes como o Banco BPI, que são muito visionários e pioneiros, que eles estão precisamente a liderar essa carreira de transformação digital e que perceberam... é um ativo estratégico. Sim, exatamente. E eles estão alinhados com a nossa visão da identidade como pilar central na estratégia de qualquer banco. O Banco Santander está a fazer o mesmo a nível global. Também aqui uma questão importante, que é este tipo de soluções permite crescer em qualquer canal, em qualquer lugar, em qualquer língua, é totalmente escalável. Portanto, inclusive bancos não só de presença nacional, mas também entidades que são internacionais, podem utilizar este tipo de ferramentas, não necessariamente só com um fornecedor, podem ser vários, mas inclusive, se só for em diferentes países e cumprindo, portanto, com as regulamentações, etc. Temos muitos casos de uso, trabalhamos muito em Latinoamérica, vemos também que as maiores ameaças, os maiores desafios começam primeiro lá, depois a ola vem para o Começam lado na América Latina? Sim. Pois são mais criativos, não é? São mais criativos, exatamente, são mais criativos. E isso também é interessante, porque nós, obviamente, continuamos a aprender em qualquer geografia, mas às vezes observamos certos padrões, certos comportamentos em países latinos e, portanto, estamos já prontos para oferecer as proteções nos nossos clientes europeus também. Mas sim, há infinidade de casos de uso que estão a ser desplegados em banco atualmente. E, Eduardo, sobre casos de uso que sejam da sua empresa, que sejam interessantes para partilhar com as pessoas do setor financeiro, se isso será possível. Mas casos de uso, eu acho que já falamos de muitos.
Eu acho, voltando um pouco à questão da experiência do cliente, eu acho que na experiência que nós temos com este tipo de projetos, que a experiência do cliente pode ser muito melhor quando a tecnologia está já implantada, mas é fundamental esse passo de implantação. Acho que muito importante é como gerir aquele passo de implantação. E acho que foi muito importante, muito interessante no painel anterior que as pessoas estavam a falar de não obrigar aos clientes a apanhar este tipo de tecnologias, a fazer uma introdução mais soft, mais controlada, por grupos que provavelmente estão mais first adopters, ok? Este tipo de coisas. E acho que isso é fundamental. E também, de novo, a falar dos contact centers, que são um pouco a nossa especialidade, também é muito importante o papel dos colaboradores, dos agentes do contact center, dentro da adoção dessas tecnologias. Porque ao começo seria fantástico, falávamos daquele onboarding, aquele enrollment sem fricção, perfeito, mas não é assim. Agora há um processo também de formação do cliente final, etc. E lá o agente do contact center, o colaborador, tem um papel fundamental a jogar. E também temos que garantir que os colaboradores conhecem bem estas ferramentas e conhecem o valor que vai trazer não só para o cliente final, mas também para elas. Ou seja, não é só uma questão tecnológica, é mais uma questão de cultura também, de cultura e de recursos humanos. De gestão da mudança. Da mudança. Tiago, quer acrescentar algo sobre esse tema? Exemplos interessantes que possam servir para partilhar aqui com esta audiência? Quer dizer, um dos principais exemplos de... Atenção que o Tiago foi apanhado desprevenido, portanto temos que lhe dar aqui uma folga. Algum desconto. Pronto, acho que eu acabei por já mencionar os casos de uso e os exemplos nas minhas intervenções anteriores, a explicar qual é que é coisas que nós já implementámos com Veridas e como é que isso afeta os utilizadores e como é que conseguimos fazer com que a validação seja simples e sem a fricção qualquer para os utilizadores. Acho que é relevante aí também perceber uma coisa, que é este tipo de tecnologia, depois de implementado num canal, é expansível a todos os outros, no sentido em que, por exemplo, nós implementamos a validação biométrica no canal do contact center. Quando as pessoas ligam para o contact center para fazer a validação. A partir do momento em que temos isso e o onboarding desse cliente feito nessa tecnologia, na validação biométrica, a validação biométrica pode passar a ser feita nos telemóveis, ou seja, na app da instituição financeira, pode ser através também da avaliação biométrica, como no próprio website. Portanto, é uma tecnologia que é implementada num dos canais de interação com os clientes e depois a partir daí pode ser expandida para todos os outros de forma muito, muito simples. Muito simples. E por falar em transversalidade, em escalabilidade também, é fácil escalar esta tecnologia para outros serviços e para outras unidades de negócio? Se quiser, passo ao Pablo. Vou pedir aqui ajuda ao público. Obviamente eu vou dizer que sim. É muito claro. Muito e fácil. integrar nos sistemas legacy. Alguém dos serviços financeiros quer comentar ou não? É fácil integrar? Não querem. Não arriscam. Por definição, este tipo de tecnologias, pelo menos as nossas, estão disponíveis na cloud. Portanto, são autoescaláveis em termos de volumes, por exemplo. São também tecnologias modulares, o que significa que as empresas podem adaptar as peças a partir das necessidades delas e criar diferentes jornadas aproveitando os mesmos componentes em diferentes plataformas. E, como já disse, em termos de escalabilidade, são soluções que
podem atingir bons resultados em qualquer geografia. Por exemplo, biometria de voz é uma solução passiva independente da língua. Isso significa que um cidadão português pode ser autenticado no contact center de um banco português, mas também um cidadão de Burkina Faso que fale um dialecto que ninguém conhece na Europa pode utilizar a mesma tecnologia para se autenticar. Isto é também muito, muito potente. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Obrigada, Pablo. Vou lançar aqui também um desafio, um último desafio. O quê? Siga, diga, Tiago, claro. Depois da ajuda do público. Não, muito bem, obrigada. Ocorrer uma... Diga, Tiago. Obrigada. Não, estava aqui a ocorrer também uma outra coisa que tem a ver com esta a questão de aplicar a nanotecnologia ser a outros casos e ser extensível. Nós, antes de sair o AI Act de que o Arte falava, que traz um conforto sobre a utilização de biometria, porque regula muito bem o que é que pode e não pode ser feito. Pronto, quando o AI não estava a sair, nós tivemos uma conversa porque as instituições financeiras tinham muita renitência em adotar isto. E uma das coisas que o Paulo me disse, assim, mas nós, por exemplo, estamos a ter casos em que estamos a usar a tecnologia para fazer parte do que ela faz. Ou seja, a tecnologia da Veritas, uma das coisas que tem que fazer é detectar os deepfakes. Ou seja, os fakes por inteligência artificial. Ora, há clientes que só querem fazer isso. Não querem validar o cliente, que aquela pessoa é aquela pessoa, mas querem em cada interação validar se aquela pessoa é um humano ou é um deepfake. E só isto é possível sem usar biometria de ninguém. Ou seja, a única coisa que se está a fazer é escutar a voz da pessoa que está a falar com o contact center e há um alerta se aquilo é um deepfake, não estamos a usar a biometria daquela pessoa. Portanto, há aqui casos de uso que podem assentar sobre esta tecnologia que vão muito para além da validação e da verificação do cliente ou do utente. Interessante, tem muito modular e muito adapta-se, não é? Sim, imagino que também pode depender do contexto, não é? Porque se a pessoa está a ligar desde um número que não conheces, então pode haver lá um framework, vamos dizer, não? Um conjunto de questões que estão a apontar para um possível fraude e então utilizas a tecnologia nesse caso. Não? Obrigada, Eduardo. Obrigada. Uma última pergunta agora para os três. Se pudessem dar um único conselho a um CISO, um responsável de negócio digital, um responsável de experiência de cliente na área da banca, em como é que devia abordar a experiência de cliente na banca e a estratégia de identidade nos próximos 3 anos, o que é que diria? 3 anos, é muito tempo. No próximo ano, pronto. Eu vou apanhar, como sou o primeiro, posso escolher, vou apanhar o responsável de Customer Experience, que é. Está bem. Seguridade não conheço tanto. E só vou resumir coisas que já foram ditas, que acho que são muito importantes. Acho que esta tecnologia esteja suficientemente madura e a regulação também suficientemente clara para dizer a um responsável de Customer Experience que tem que abraçar este tipo de tecnologias, a identidade digital atual e todas as coisas que estão por vir. E como é que vê essa aplicação, por exemplo, nos Identity Wallets? Exato. Isso acho que é interessantíssimo e há dois grandes desafios que acho que temos sempre nos contact centers, na atenção ao cliente em geral, que é a omnicanalidade, já falamos disso, que é essa capacidade de dar o mesmo nível de serviço nos diferentes canais. E só vamos ser capazes de fazer isso se sabemos realmente quem é que está detrás daquele canal. Não pode ser que seja um número de telefone cá, um e-mail lá, não, porque o fraude pode ser incrível.
E depois a personalização, que também é fundamental, que acho que ao futuro vai ser fundamental. Todos vamos precisar, e as empresas, como os hotéis, para se diferenciar, vão precisar daquela personalização. E, de novo, é fundamental saber, antes de tratar com uma pessoa, quem é realmente essa pessoa. Ok. Sim, concordo também com o Eduardo. Em 3 anos, os ID Wallets já vai ser uma realidade e uma obrigação, como explicou antes o Eduardo Afronta. Portanto, todos temos de estar prontos, não só do lado dos utilizadores, mas também as empresas devem começar a adotar esta mentalidade e esta tecnologia. As questões de estratégias de identidade devem mudar de ideias que põem um foco mais nos custos, na compliance, e devem pensar em termos mais estratégicos. Como já disse, o pilar central de transformação digital das entidades bancárias deveria estar, ou pelo menos um dos pilares centrais, deveria ser a identidade digital. O paradigma está a mudar, os cidadãos dentro de 2 anos vamos a estar em controle total dos nossos dados e da nossa identidade, e vamos ser nós os que partilharemos a identidade com as entidades financeiras. Portanto, também é tempo de trabalhar nessa direção e, se possível, trabalhar junto com parceiros que já estão há tempo desenvolvendo soluções e trabalhando em projetos reais, como nós, na Adherides. Já trabalhamos em projetos de ID Wallets com governos em Espanha, por exemplo, e ainda que a forma final do ID Wallet na Europa está ainda por definir, a forma final, a realidade é que já há projetos lançados e isto vai ser também uma realidade na banca portuguesa e na banca europeia nos próximos 2-3 anos. Portanto, é tempo de começar a trabalhar agora para dentro de 3 anos estar todos prontos. Tiago, posso repetir também o seu testemunho? Sim, assim, acho que uma das principais recomendações que faria é nós, nos últimos anos, todos nós assistimos a uma evolução vertiginosa e cada vez mais rápida de tecnologias essas que podem ser usadas também para cometer fraude. E, portanto, é urgente que as instituições adotem também essas tecnologias para combater essa fraude, para evitar essa fraude. Porque senão, daqui a 2 anos, continuaremos a ter verificações e validações com base nas mesmas coisas que fazíamos há 10 anos atrás. Passwords, PINs, cartões matrizes, o que for, e o resto do mundo, a fraude, vindo da América do Sul, onde são mais criativos, vai evoluir e, quer dizer, as instituições financeiras têm que fazer essa evolução também para combater e prevenir essa fraude. Ok, obrigada. Eu acho que já posso dar por terminado este painel. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma intervenção. Boa, então. Desculpe, eu desculpe interrompê-lo, mas eu esqueci-me de lhe pedir para se identificar.
Ok. Obrigada. Desculpe, estamos a falar de identidade e eu não... Em casa de respeito. Pode continuar, desculpe. Ui, quem é que quer responder? Obrigado. I think Quer that, vir para aqui? I think that I understood more or less both of the questions. First of all, I think is the worries, no, that the biometric. So you were expressing something that which is very typical. I have multiple passwords, my mobile phone, but my identity. If I lost my identity, I've lost it forever. That's a common misunderstanding, right? But if I give Christina my device, she can act on my behalf. I tell him my password and she can act on my behalf. Even your wife maybe can unlock your phone and can act on your behalf. She can. And there is a SIM swap fraud in which people have fake SIMs so that they make fraud through fake SIM. So that's on the one hand, we know that the existing something that you know and something that you have is weak. But the question, which is a good question, can I trust a biometric system? Because if somebody steals my biometrics, then I'm, no sé cómo se dice, jodido. Jodido, nos entendemos. That's a misconception, right? There's one thing very important here. My face or voice biometrics is not unique. I can represent your voice in infinite ways. So modern biometrics, as Paul was explaining before, are not based measuring your eyes, your nose, whatever. We have an AI model that transforms your face into what is called a renewable biometric reference, which is irreversible, which is non-interoperable, and which is private. Let me give you an analogy. In how many ways can we represent Lisbon position
how many ways can we represent Lisbon position? Infinite ways. We can tell the latitude and longitude of Lisbon. We can tell that Lisbon is 600 kilometers away from Madrid, 350 kilometers away from Oporto, or 300,000 kilometers away from the moon and 1 million kilometers from the sun. So there are infinite ways to represent Lisbon position. Likewise, our face can be represented in infinite ways. Depends on the kind of coordinate system that we use. So Veritas technology has its own way to represent your face. Other vendors has different, and they are not interchangeable. So if somebody steals that vector, that mathematical vector that represents your face, if someone steals, they have nothing. It's not interpretable. They cannot go back to the original image, even though your image is in LinkedIn, in Facebook, whatever, anyway, but they can come back. So that's why the European Union says, if you allow to use your biometrics in a closed environment, this is low risk. There's no risk. So if somebody steals a biometric database, they have nothing. If somebody steals a database with your name, your ID number, your picture of your, then they can build something. Okay, this is very important to understand how modern biometric works. It's safe by defect and it's private by defect. Yeah? It's very important to keep this analogy of the coordinate system because I think it works. Yeah? So how can we say that your face is your face? Because we compare your face against your registration face, and then if they are close enough, right? So, okay, similarity, then we are here. Second question, what's the future? Future is now. So there are several things. We are integrating into our platform. We are discussing, okay, we verify documents, ID documents globally. We verify, we compare faces, we compare voices. We have a security layer to defend against presentation attacks, fake documents, fake faces, fake voices, injection attacks, but also we are analyzing at the same time other signals. So we are providing to our technology other signals within. So if you are doing your remote onboarding with your device, we are going to be analyzing your IP, the IP address, other signals, other factors that are telling us if there is a fake or not. So the future in terms of protection is mixing not only something that you are, but also something that you have at the same time in a seamless manner. Right? So it's providing more intelligence, constant intelligence to the action that you are providing. It's not just the face. There are 100 other signals that we analyze to provide this kind of identity signature, okay, that makes sure that is you the one that is doing the action. And the second thing that is happening is the self-sovereign identity. And this is a huge change in the paradigm of identity. We know that we live in a world in which our identity is in different silos. My identity is in, 10 different banks, 3 different telcos, many different places, e-commerce, whatever. And your data too. So we have different silos, people storing our data everywhere. This is the current model. This has been working. Internet was born with our identity layer. So we have tried to patch it, fix it with these silos. Doesn't work. Then in the 2010s, Google, Facebook, they start doing federated identity. Okay, logging with Google, logging with Facebook, logging with LinkedIn. They act as brokers of our identity. And a broker is a commissioner, someone that is taking something from you. It's very convenient, it's very convenient, but it's taking a toll. We are providing them even more data. So they act as brokers. And there is the third way. The third way is the one that is coming, which is this self-sovereign identity. From my point of view, this is more important for Europe than the euro. Because it's the only way that we can protect the digital space in Europe against the US monopolies and against the Chinese control. We have two models, Chinese control and US monopoly. And we have this middle ground, which is, okay, self-sovereign identity. I have my wallet, like in my physical wallet, I have my ID,
and different credentials in my wallet. This is a wallet. A digital wallet is the same, but in my device. The most important credential here is my ID. And thanks that I have my ID, I go to a place and I get other credentials, a club, a credit card. In the digital world, it's going to happen the same, but even better, because in the digital world with the sovereign identity wallet, I have selective disclosure. I choose which attribute do I share, when and whom, and I have a log, a record of this activity, and I can revoke this permission. So this from our point of view, this is the way it's going to be handled. And it's Europe, which is starting, but I think in 5 years' time, it will be, of course, Europe. In 10 years' time, it's going to be everywhere. It's providing yourself with a secure manner to share your data. Is like in the physical world. You can open a current account here in Portugal with my physical credential, and I can go to Madrid. Yeah, but that's, I mean, in the end, the important thing in the physical world is to have an ID credential which is safe and verifiable. So this has worked so far in the physical space. We've got the passports, we've got national IDs, which you can show, and they are secure and trustable. In the digital space, you need credentials that are safe and trustable, and they are. I don't get the question. If every bank requires those self-known identities to get a loan in my name, then I would always be warned if someone is using some fish credential from me to get a loan in my name instead of me. Does it make more sense now? If no bank would be able to give a loan in my name unless it's that credential. Of course, you have the control of your credential. Yeah, that is the idea. And the idea is that all this self-sovereign identity fabric is interoperable. Right now it's a problem, right? Yeah, of course. Just show like 5 people with different names at the same time. And the idea is that you can operate with your Portuguese verifiable credential anywhere in Europe, because this is the fabric is made to be interoperable, right? So I think that's why I think it's more important than even the euro. That is the idea. Yeah, and it's working. I mean, we do have it. You can have Nexus ID, which is an app from us. You can get a verifiable credential. You can do login in your company with your sovereign identity. We are actually using it. We have credentials for our employers. And this is also a good way for loyalty or thinking about banking, power of attorneys. You have your customers and you have banking for companies. They have the power of attorneys, so you can provide credentials to those people which are not your customers, but they use your systems. So that's a case that we are working with banks using social identity for those people which are not your customers, but use your systems, for instance, right? Ok, I think, em português, boca português. O senhor queria dizer qualquer coisa, não queria? Sim? Não? Então pronto. Então acho que mais ninguém quer dizer nada? Ok, então vamos terminar a sessão. Obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Tiago, Eduardo. Obrigada também aqui ao Eduardo pelo convite e por ter disponibilizado o seu conhecimento aqui para todos. E obrigada também por terem vindo. Eu não sei qual é que é os next steps, portanto passo ao Pablo. Há mais alguma coisa? Como é que é o resto da festa? Ok, queríamos mostrar muito rapidamente, temos aqui uma demo de fraude preparada, é um vídeo rápido. Não é preciso ser rápido. Quer dizer, não sei a que horas é que tínhamos que acabar, não sei, por acaso. Aqui vai haver uma situação que já explicamos, dois tipologias de ataque às quais enfrentamos. Ataques de suplantação de identidade através da apresentação
por exemplo, de carta de cidadão impresso num papel, num ecrã. Ou também temos tipos de fraude mais sofisticadas, fraudes que requerem a injeção diretamente nos sistemas da infraestrutura. Esta é simplesmente uma demo onde... Tenho que clicar. Isso aqui, né? Esta é simplesmente uma demo do nosso Veritas Bank, onde uma pessoa, que sou eu, sou um hacker, criei uma identidade que não é real. Eu apanhei uma fotografia do cartão de cidadão do meu colega, neste caso, Jordi, e eu também fiz um deepfake. Portanto, vai haver uma mistura entre as caras do Jordi e eu. Esta é a fotografia do cartão de cidadão de Jordi. Estou a fazer um processo de onboarding digital com o cartão dele, que obviamente não é o cartão físico. Eu obteve acesso a essa informação e depois vai ver que estou a injetar também um rosto que não é real, é criado com inteligência artificial. Vai ver melhor na próxima ação, que é a prova de vida. Essa pessoa não existe, é uma mistura entre o Paulo e o Jorge, né? Então, com isto, só queremos mostrar que hoje em dia é muito fácil realizar este tipo de tentativas de fraude, mas obviamente vamos detectar isto de duas maneiras. De um lado, o documento não é aceite porque não é verdadeiro, é mostrado diretamente num ecrã, é um ataque ao ecrã. E de outro lado também estamos a detectar que trata-se de um ataque de injeção. Portanto, obviamente, neste caso temos dois ataques ao mesmo tempo, mas estamos a rejeitar, mesmo que a pessoa tenha certo parecido, não é uma pessoa legítima e, portanto, vai ser rejeitado no momento do onboarding digital. E pronto, é isto. Temos aqui um QR Code. Se quiserem, podemos finalizar com isto. Um minuto, podem escanear o QR Code, partilhar conosco as vossas impressões em termos de qual foi o tema que mais interesse despertou nesta sessão. Podem escrever 1, 2, 3 palavras e vão ver diretamente os resultados aqui, simplesmente para nós termos também uma referência e continuar a trabalhar também em futuros eventos e em materiais que iremos criando em geral para os nossos clientes e parceiros. Estou a ver muita variedade, ok? Fraude, UX, deepfakes, identity wallets, trending topics. Há muitos trending topics aqui. A fraude está a ganhar. Prevenção de fraude, ok. Identidade digital, segurança, confiança, experiência. Perfeito. Ótimo. Então, acho que foi suficiente por hoje. Excelente evento. Muito obrigado pela participação e pela assistência. Temos agora um jantar volante no rooftop da Fintech House, que é muito giro, não sei se o conhecem. E vamos ficar